alegrai-vos, o Senhor está perto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Amados irmãos e irmãs, caras famílias, irmãos visitantes, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa dominical, terceiro domingo do Advento, nesta comunidade paroquial de São Cristóvão. Queremos também saudar aqueles que rezam conosco através da Rádio Milênio FM. Meus irmãos e irmãs em Cristo, no início desta Santa Missa, invoquemos o Senhor nosso Deus para que Ele se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Deus eterno e todo-poderoso, quisesse pela água fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja nesse dia que vos é consagrado e renovar em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Deus de bondade, abençoai este sal, que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, Deus, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo o ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Divino Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Nesse dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, somos todos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai.
Que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa de seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegar-nos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos nos sentar e, com muita atenção, ouvir as leituras na palavra de Deus. Aqui à frente, desse lado, nós temos uma banca praticamente livre, desse lado, e aqui também, desse outro lado, nós temos alguns espaços livres para quem se deseja sentar. Aqui mais à frente, desse lado. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça, e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma se alegra no meu 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 Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. A minha alma se alegra no seu Deus.
acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. A minha alma se alegra no meu Deus, a minha alma se alegra no meu Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estai sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus da paz os santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito consagrou-me, O Espírito consagrou-me e mandou-me anunciar e mandou-me anunciar boa nova para os pobres. boa nova para os pobres. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora,
os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, irmãos que rezam conosco também através dessa rádio Milênio, chegamos ao terceiro domingo do Advento. A salvação está mais próxima de nós. Estamos mais próximos de contemplar o grande mistério, um Deus que tem piedade de nós, um Deus que se inclina do alto dos céus e olha a nossa pequenez, olha a nossa fraqueza, olha a nossa debilidade, olha os caminhos errados pelos quais estamos andando e andávamos. Desce do céu, se encarna no seio da bendita Virgem Maria, a pobre serva, a filha obediente de Sião. Nasce menina, Deus menino, numa manjedoura é colocado para salvar a humanidade. Então, nós nos aproximamos deste mistério santo. E a liturgia da palavra do terceiro domingo do Advento nos fala, nos prepara, nos orienta para que celebremos o Natal com os corações renovados, com os corações exultantes de fé, de esperança. E nós temos algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que nos ajudam a refletir sobre este tempo santo, que nos educam na fé, na caminhada de fé, no crescimento cristão, como o profeta Isaías, o próprio São João Batista, São José e a bendita Virgem Maria. O profeta Isaías vai falar que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Então vejam, meus irmãos, diz também o profeta que a alma dele se regozija de alegria em Deus, porque Deus o revestiu com as vestes da salvação e envolveu com o manto da justiça. Então nós também somos revestidos com vestes de salvação. Somos envolvidos também com o manto da justiça, toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, como o profeta Isaías, sejamos testemunhas de Deus, portemos na nossa voz, na nossa boca, uma mensagem de fé, de esperança, de ânimo para aqueles que estão tristes, para os que estão abatidos, para os que estão depressivos. Digamos às pessoas: criai ânimo, alegrai-vos, porque o Senhor está próximo de vós. Então, esta foi a missão do profeta Isaías, que deve ser a nossa missão. Ao mundo livre diz também: enviou-me para dar a boa nova aos humildes e para curar
as feridas da alma. Hoje são muitos os que se encontram feridos em sua alma. Os ferimentos não são somente os ferimentos físicos, aqueles que os nossos olhos constatam, do abandono, do desprezo, daqueles que não têm o que comer, o que vestir, que estão sem o teto, sem o alimento, que estão jogados nas calçadas, feridos fisicamente, porque não têm acolhida. Os ferimentos hoje são diversos, e os maiores e os piores feridas são as feridas da alma, da distância de Deus, do desamor para com Deus, a perda do amor para com os seus semelhantes, a falta de atenção e cuidado para com o outro. Tantos que estão também abandonados, rejeitados, que sofrem dores imensas em sua alma pelo desprezo, e tantas outras dores, tantos outros sofrimentos. Então há muitos ferimentos, muitas dores nas almas, no coração de muitos. E nós somos chamados, como cristãos, como anunciadores de uma boa nova, como batizados, como portadores da graça de Deus, a anunciar esta boa nova, este sinal de salvação para tantos que necessitarem de nós. Nós ouvimos também no Salmo: a minha alma se alegra no meu Deus. É o cântico do Magníficat que a bendita Virgem Maria canta quando se aproxima de Isabel. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai exortar aquela comunidade: irmãos, estai sempre alegres, rezem sem cessar, dai graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade, esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo, ao vosso respeito. Então, alegrar-se no Senhor, dar glórias ao Senhor. Então, a alegria das palavras de Deus é uma alegria que é diferente da alegria que o mundo prega, que o mundo ensina, que são somente de modo exterior, uma alegria de gargalhadas, uma alegria de gritos, uma alegria de barulho, a alegria da qual nos fala a palavra de Deus, da qual se enche o coração do profeta Isaías, o coração da bendita Virgem Maria, que exulta de alegria e que nos pede o apóstolo São Paulo. É uma alegria que é silenciosa, é uma alegria que nos traz uma paz interior, é uma alegria em saber que Deus está no meu coração e eu me encontro no coração de Deus, mesmo diante das dificuldades, das lutas, das feridas e angústias de nossa alma, pelas quais passamos, pelas quais enfrentamos, mas eu me alegro em Deus, porque Deus sempre esteve ao meu lado, me dando sustento, me auxiliando, me amparando, me levantando da queda. Então, em Deus, meu Salvador, eu coloco meu coração, eu coloco a minha vida e minha alma se alegra, porque eu me encontro em paz. Mesmo sofrido, Deus me concede a paz. Deus me concede a paz interior. Então é dessa alegria da qual nos pede o apóstolo São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor, estejam sempre alegres, rezem sem cessar. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
narrado por São João. O Evangelho dá continuidade às temáticas que nós vimos refletindo os dias, os domingos passados. Primeiro domingo, vigiai, porque o Senhor está para chegar. Segundo domingo, preparai os caminhos. Neste domingo, domingo terceiro do Advento, nós vamos ouvir novamente São João o Batista, que nos fala assim, que ele veio como testemunha da luz. Nos diz o evangelista João, falando sobre João Batista, que ele veio ao mundo como testemunha, para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Então, nós refletimos muito sobre São João Batista. Inclusive, Jesus, durante a segunda semana do Advento, na quinta-feira, fazia um elogio à pessoa de São João Batista, dizendo assim: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas, no entanto, o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Então, um elogio a São João Batista, o precursor, aquele que foi à frente de nosso Senhor Jesus Cristo, pregando no deserto da Judéia, em Betânia, além do Jordão, 12 quilômetros de Jerusalém. E a missão de João, o profeta, o último do Antigo Testamento e aquele que tem a graça de apontar o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu qual era a sua missão. Ele dizia: eu não sou a luz, mas eu vim ao mundo para dar testemunho da luz. As pessoas andavam num caminho errante, andavam num caminho de escuridão, num caminho torto, num caminho que precisava ser endireitado. E ele aparece justamente com essa missão de apontar a luz, de trazer a luz, de dar testemunho da luz. Ele dizia: ele já está entre vós, mas vós não conheceis ainda quando interrogado. Mas eu vim dar testemunho da luz. Essa é a missão dos batizados. Esta é a missão dos cristãos. Jesus disse: sede o sal da terra, sede a luz do mundo. O tema do ano do laicado: sal que dá sabor, luz que ilumina as trevas, que ilumina a escuridão. Então, a nossa missão de batizados, a missão dos cristãos, dos fiéis de Cristo, na igreja, na família, na comunidade, no trabalho, aonde quer que estejamos, é tão somente esta: dar testemunho da luz que é Jesus. Devemos ser os reflexos desta luz primeira, desta luz principal, luz não ao caso, luz que não há outra igual, nosso Senhor Jesus Cristo. E como é difícil ser testemunha da luz, como é difícil testemunhar Jesus. Nós temos facilidades em espalhar, às vezes, a mentira, em espalhar o ódio, a vingança. Temos facilidades em ver o erro do outro, em apontar a falha do irmão, do vizinho, do colega, mas temos muitas dificuldades em ser um sinal de luz, um sinal de salvação para o irmão, para o outro, em dar testemunho da luz que é Cristo Jesus. A gente repara muito isso, no que diz respeito às tragédias, às coisas ruins, como se prolifera rapidamente, como todos sabem rapidamente, mas no que diz respeito às coisas boas, as coisas que nos edificam na fé, as coisas que nos fazem crescer, nós temos muitas dificuldades. Então fica o apelo, o convite da palavra de Deus, para que compreendamos qual é a nossa missão. A missão dos batizados, a missão dos filhos e filhas de Deus é essa, e não outra.
ser sinal da luz de Deus, aonde quer que estejamos, aonde quer que passemos, devemos agir desse modo. Como eu dizia na missa do sábado à noite, como nós temos facilidades às vezes, em chamar o colega, o compadre, a comadre, para conversar e às vezes observar, dar conta, falar da vida de José, de Maria, de Antônio, disso, daquele, daquele outro. Temos facilidades e fazemos render a conversa. E se chega alguém e diz, se aproxime, que a conversa está boa, nós estamos dando cobro, da vida de fulano, mas é assim mesmo, todo mundo começa a colocar mais um liçãozinho para acalorar a conversa, para incendiar o povo. Mas nós temos muitas dificuldades, de chamar o vizinho, o amigo, vamos rezar no mistério do texto, vamos fazer a novena do Natal de família, vamos fazer uma obra de caridade, vamos visitar a quem está doente, vamos fazer uma ação de caridade que é o amor ao próximo. Como nós somos fracos neste sentido, como nós somos lentos no que diz respeito à nossa salvação, investir, trabalhar pela nossa salvação, mas como nós somos velozes, rápidos naquilo que é contrário às vezes ao projeto de Deus para nós. Então, São João Batista teve esta nova missão de preparar o povo, de preparar a comunidade, de preparar aqueles com os quais ele se encontrava para que recebesse o Messias, Jesus, Deus Salvador, recebesse-o com o coração limpo, com o coração novo, com a vida restaurada, convertida, para que Jesus encontrasse morada naqueles que Ele os preparou. A gente repara, eu dizia isso na missa das crianças, que é catequético, é pedagógico, nos ensina também na nossa fé. Nós estamos com o presépio montado naquele espaço. Que deu uma olhada, percebeu que a manjedoura ainda está vazia. Já temos ali os personagens, os animais, São José, a Virgem Maria, mas a manjedoura está a seu menino Jesus. Porque somente domingo à noite, na missa da noite do Natal, ao final da Santa Missa, o padre levará a imagem do menino Deus para ser colocada no presépio, se incensa e se fica lá até a Epifania. Mas até então a manjedoura se encontra seu menino Jesus. De um certo modo, isso nos indica o seguinte, que o nosso coração deve ser também a manjedoura. Só que desde agora, nós devemos já acolher Jesus no nosso coração. A manjedoura que é colocada a Jesus, aquele coxinho, com as palhas, no lugar que ele foi acolhido, nesse Natal, nestes tempos santos que a igreja se reveste, com o manto da justiça, nós devemos repensar que a manjedoura deve ser o nosso coração e que o nosso coração deve estar limpo das mágoas, das angústias, das intrigas, das indiferenças, das rivalidades, dos vícios, do ódio, da cobiça, de tudo aquilo que é guerra, que é confusão. O nosso coração deve estar purificado, limpinho, para que Jesus encontre a acolhida dele, seja recebido em nosso coração. Aí sim, o Natal terá o verdadeiro sentido. Aí sim, eu estou vivendo o Santo Natal, porque no meu coração houve lugar para Deus morar, houve lugar para Deus habitar, houve lugar para que Deus pudesse encontrar a acolhida. As casas se fecham muitas, como lá em Belém. Muitas casas fecharam-se as portas. E aí Jesus
onde encontrou acolhida para ser, para vir ao mundo, para ser José e Maria, se não estavam. Hoje também, muitos corações se fecham para Deus. E o convite deste tempo do advento, a insistência inclusive da voz profética, da voz forte que clama no deserto de São João Batista, é para que a gente prepare os caminhos do Senhor. É para que nivelemos, como diz o profeta Isaías, os vales, as montanhas do ódio, da indiferença, para que tiremos as asperezas, para que mudemos a nossa vida, para que o nosso coração esteja disponível para acolher a Deus Salvador. Então, amados irmãos e irmãs, fica o convite da palavra de Deus para nós, este convite santo, para que nos convertamos, para que aplanemos o caminho do Senhor, preparemos o nosso coração para que Ele possa encontrar acolhida. E lembrando sempre que, acolhendo a Jesus em nós, mudando o nosso coração, endireitando os caminhos em nós devemos ir ao encontro do outro, irradiando, levando esta luz que é Cristo Jesus, que mora em nós. Que esta seja a nossa missão. Se não for para levar a paz, se não for para espalhar a justiça, se não for para levar o amor, que eu não seja capaz de espalhar o ódio, a vingança, a intriga, a mentira, a fofocada. Que eu não seja capaz destas coisas. Que eu seja incapaz de levar mentira, ódio, fofoca, inveja, maldade, todas as maldades, que eu seja incapaz. Mas como cristão, com a graça de Deus, com a força que nos vem do Pai e do Filho, a força maior, a força motriz que é o Espírito Santo, sejamos capazes de irradiar o amor, de irradiar a luz de Cristo, de levar a paz, de amar, de seguir, de fazer o bem, porque Cristo Jesus passou entre nós, tão somente fazendo o bem, para que dele aprendêssemos, para que dele ficássemos aprendidos, ensinados, para que fizéssemos a mesma coisa. Que Deus nos abençoe e que o Natal, que iremos celebrar muito em breve, seja um momento de alegria, seja um momento novo, de transformação, de vida nova para a nossa família, para a igreja, para a minha casa, para a nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, donde e ajudar os vivos e os mortos. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus nossas súplicas, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, dizendo assim: dai-nos, Senhor, aplainar vossos caminhos. Agraciai, Senhor, o Papa, os bispos, padres, diáconos e religiosos, com a força e a coragem de João Batista, nós nos pedimos. Ajudai os que creem em vosso Filho a ser testemunhas da alegria e da esperança, e protegei-os de toda maldade. Nós os pedimos. Favorecei os presos, os pobres e os idosos, com a responsabilidade dos governantes e a atenção solidária da sociedade. Nós os
desperte corações generosos, que colaborem para o anúncio do Evangelho. Nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, a nossas mãos. Nós também pedimos a Deus pelo dom da vida de Benedita, Davi e Jaqueline Alencar Gomes, para que sejam fortalecidas pela palavra de Deus por esta santa Eucaristia e alegres testemunhem a Cristo Jesus por onde passaram, a partir dos vossos lares, a todos os lugares pelos quais forem, nós vos pedimos. Senhor, alegrai nossas famílias. Pedimos também pela saúde de Aguinaldo Martinho da Silva, José Oliveira, Tiago, Adelildo Damião e tantos irmãos que se encontram necessitados de saúde, para que, restabelecidos em sua saúde, se alegrem em Deus nosso Senhor e dele testemunho dele que é a luz, se é o caso, a luz principal de nossas vidas. Rezemos. Dai-nos, Senhor, a nossas famílias. Acolhei em vossa santa morada os nossos irmãos falecidos, todas as almas que padecem no purgatório. Lembramos também de Rodolfo, Bruno, Teodósio Farias, para que Deus nosso Senhor o acolha em sua santa morada. Rezemos. Dai-nos, Senhor, a nossas famílias. Tudo isso te apresentamos, ó Pai, por Jesus vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba